está, seja na casa, na condução, voltando do serviço, não sei, mas eu queria convidar você a voltar o seu pensamento ao Senhor. Se você estiver em casa, puder fechar os seus olhos por um instante, queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos por um instante, para que juntos nós possamos buscar e entronizar o nome do Senhor. Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo quem Tu és, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo a Tua majestade. Sabemos, Senhor, que assim como a Tua palavra diz e a Tua palavra garante, o Senhor está aqui, o Senhor está no nosso meio, porque a Tua palavra garante isso, Senhor, de que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor se fará presente. Por isso nós acreditamos que o Senhor está aqui, que o Senhor está no nosso meio, que o Senhor está, Senhor, visitando cada coração nessa noite. Pedimos em nome de Jesus que, apesar de estarmos espiritualmente, estamos ligados, estamos vinculados, estamos conectados, Senhor, através do Teu Espírito. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor visite agora cada pessoa, Senhor. Oh Deus, cada pessoa que possa estar com seu coração triste, com seu coração, ó Deus, cheio de trevas por causa de tudo que tem acontecido nesse tempo, que em nome de Jesus o Teu Santo Espírito possa visitar, ó Deus, possa consolar, possa erguer, possa colocar de pé, possa ser aquele que traz o ânimo, aquele que traz a força, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor visite, Senhor, os abatidos, visite aqueles que estão cansados, visite os oprimidos, Senhor, em nome de Jesus. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda algema que porventura Satanás tenha se aproveitado nesses dias de fragilidade, ó Deus, e tenha conseguido trazer sobre as vidas. Pedimos em nome de Jesus que toda algema seja quebrada em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, ter a força que vem do Senhor para suportar as aflições desses dias e permanecer de pé, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós pedimos agora, pedimos que o Teu Santo Espírito visite, Senhor, com paz, o nome que é sobre todo nome, o nome que é poderoso, o nome que pode todas as coisas, nos céus e na terra, o nome de Jesus. É nesse nome que nos apoiamos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Nós temos já algumas semanas compartilhado lá na nossa igreja uma palavra sequencial falando sobre as 7 cartas do Apocalipse, 7 cartas que foram endereçadas às igrejas do Apocalipse. E nessa noite nós temos preparado a última carta. Calhou de exatamente nesse período nós termos a ministração da última carta sendo ministrada, a 7ª carta. E antes de entrar na ministração propriamente dita, queria agradecer a cada irmão, cada irmã que está disponibilizando o seu tempo, cada pessoa, você que recebeu o link, que de repente está conhecendo o nosso ministério agora, a nossa igreja agora, é uma igreja pequena, uma igreja de um bairro, talvez dos menores, aqui na cidade de Suzano, em São Paulo, mas uma igreja onde nós zelamos pela a palavra em tempo e fora de tempo, e estamos comprometidos com isso, em pregar o reino do Senhor Jesus, em pregar a palavra do Senhor Jesus, em anunciar o reino, em anunciar essa palavra que tem poder para nos libertar. Sobre as cartas às igrejas do Apocalipse. E nós chegamos agora à última carta, a carta à igreja de Laodiceia, que está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Abra sua Bíblia, ou se você tem a Bíblia num aplicativo, abra o seu aplicativo. Versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno
e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te, pois eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós nos colocamos diante da tua santa e bendita palavra. Com os nossos corações abertos, estamos nesse momento, em reverência, Senhor, à tua palavra e à tua voz. E pedimos agora, Espírito Santo, que o Senhor rasgue os nossos corações e que o Senhor traga a tua palavra revelada aos nossos corações, para que nós possamos ser transformados à medida que a luz da tua palavra invade os nossos corações, que as trevas possam sair e que a revelação da tua palavra possa nos transformar, para que nós possamos nos parecer a cada dia mais com o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Palavra poderosa, palavra tremenda, palavra de Deus. Essas 7 cartas que nós estamos encerrando no dia de hoje são cartas endereçadas à igreja. São coisas que o próprio Deus deseja tratar com a sua igreja e que nós podemos degustar semana após semana, e agora estamos aqui na reta final falando sobre a carta que o Senhor escreve à igreja de Laodiceia, e que o Senhor também tem algo muito profundo a tratar com a sua igreja. Quando nós lemos essas cartas, quando nós lemos esse texto, nós não podemos nos esquecer de maneira nenhuma que ela foi direcionada, em primeiro lugar, à igreja de Cristo. Muitas vezes nós lemos esses textos e nós queremos fazer uma aplicação para as pessoas que estão lá fora, para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo Jesus como Senhor das suas vidas, aqueles que ainda não se tornaram igreja de Cristo Jesus, quando na verdade essa palavra ela está sendo escrita, essa carta está sendo escrita, tem coisas que o Senhor deseja corrigir na sua igreja. E o Senhor, diz a palavra de Deus, não começará o seu juízo por outro lugar a não ser pela sua igreja. O juízo do Senhor não começará por outro lugar a não ser pela igreja de Cristo. Então, por isso o Senhor deseja nos alinhar. Por isso o Senhor está trazendo um tempo de alinhamento. O Senhor está nos chamando ao arrependimento. O Senhor está nos chamando a voltar a um estilo de vida que talvez tenha sido perdido pela igreja. E o Senhor está nos chamando a voltar para esses moldes que Ele espera que nós vivamos, como igreja, como aqueles que professam fé em Cristo Jesus. Porque nós fomos chamados para ser luzeiros nesses dias de tão densas trevas. E nós olhamos ao nosso redor e nós vemos cada dia mais trevas. Temos fome. Nós vemos o caos se estabelecendo de todas as formas. Nós vemos pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Nós vemos coisas que nós não sonhávamos jamais, não imaginávamos que veríamos, coisas que estão acontecendo nos nossos dias. E isso mostra que nós estamos vivendo tempos em que a humanidade está declinando e chegando ao ápice desse declínio.
A humanidade está entrando no ápice de uma escuridão, que ela mesma se enfiou, que ela mesma se meteu, mas que o Senhor abriu uma porta para que todo aquele que quiser possa encontrar a luz, que é Cristo Jesus. Então existe uma porta. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele construiu o caminho de volta, ele construiu a abertura para que todo aquele que quiser escapar das densas trevas possam encontrar o caminho para a luz em Cristo Jesus. Mas, para isso, nós precisamos entender qual é a boa vontade de Deus. O que é que Deus deseja para mim e para a sua vida? O que Deus requer de mim e de você? Irmãos, nós estamos em tempos em que as igrejas estão cheias de pregadores que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas eu quero te dizer que nós não somos mais do mesmo. Nós somos uma igreja que prega aquilo que a igreja precisa. Deus quer te abençoar, sim, Deus quer te abençoar. Mas em primeiro lugar, Deus quer transformar o coração do homem. Porque de nada de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A palavra de Deus já nos exorta com relação a isso. De nada adianta ganhar o mundo inteiro se nós estivermos perdendo a nossa alma. Então, por isso, Deus quer trazer uma correção. Deus quer corrigir e alinhar a sua igreja. Deus quer corrigir e alinhar o seu povo. Deus quer corrigir e alinhar todo aquele que se diz povo seu, todo aquele que invoca o seu nome. Existe um padrão de santidade, existe um padrão na qual o Senhor... Escrita à igreja de Laodiceia. E Laodiceia tem um significado no nome Laodiceia, e que é muito interessante. Laodiceia, a primeira parte do nome Laos significa povo comum. E a segunda parte, Diceia, significa costume, opinião, conselho. Povo comum e conselho, ou o governo da opinião do povo. O governo do conselho do povo. Nós vimos nas cartas anteriores que havia um problema muito grande que estava estabelecido na igreja. O problema de que havia um povo seleto, e Deus abominava isso, Deus abomina isso, que são chamados os nicolaítas. Deus abomina esse fato de se ter um povo seleto, uma minoria, e que só essa minoria tem acesso a Deus. Só essa minoria pode ouvir de Deus, pode falar com Deus e pode ter direcionamento de Deus. Esse é o ensinamento do nicolaíta, dos nicolaítas, do nicolaísmo. E nós ensinamos a respeito disso e falamos que Deus abomina com relação a isso. Mas existe um outro extremo, que é o povo comum, e querendo colocar a sua própria vontade humana acima da vontade de Deus e acima da palavra de Deus. Querendo trazer aquilo que é a vontade do ego humano, aquilo que é a vontade do próprio homem, e querendo sobrepor à vontade daquele que é o Criador, daquele que é o dono da igreja. E quando nós falamos de nicolaítas, nós estamos falando de que acha que eles sabem tudo, que eles entendem tudo, e que importa que eles façam a sua própria vontade. Importa que eles façam aquilo que eles sentem, que eles desejam. Importa que eles andem segundo o seu próprio conselho, segundo a sua própria opinião. E quando nós olhamos hoje para dentro da igreja, nós vemos que a igreja está muito contaminada com isso. A igreja está muito contaminada desse tipo de pensamento, desse senso comum, desse senso de que importa a minha opinião, pastor. Eu sinto o que eu penso e não o que a palavra diz. Algo que Deus não aprova. Deus não aprova esse tipo de costume. Por isso Deus escreve, Deus se manifesta à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela é idêntica à igreja nos nossos dias. Uma igreja cheia do seu próprio ego, cheia da sua própria vontade,
querendo viver de acordo com as suas próprias inclinações, de força com o seu próprio pensamento, para não ficar mal com os amigos que não são cristãos, nós tentamos viver uma vida na média, que não vai aborrecer os amigos, não vai perder os amigos, mas ao mesmo tempo vai tentar agradar a Deus. Uma igreja que, para não perder os amigos na escola, ou não perder a oportunidade de emprego, nós tentamos ser uma igreja na média. E nós tentamos então viver uma vida ali medíocre, um meio termo. Mas eu quero te dizer, Deus não aceita coisas pela média. Deus não aceita coisas pela metade. Ou nós estamos completamente com Ele, ou nós não estamos com Ele. Ou nós somos completamente dele, ou nós não estamos com Ele. Ou o nosso coração é completamente de Deus, ou o nosso coração está sendo desaprovado por Deus, porque não existe na média, não existe o termo medíocre, não tem como nós servimos a Deus na média. Por isso, hoje existem muitos crentes que são os chamados crentes não praticantes. Às vezes nós usamos esse termo para outras religiões, né? Para denominar aquelas pessoas não praticantes, que professam, dizem que são de tal religião, mas não cumprem ali os dogmas daquela igreja, não estão aliançados completamente com aquela igreja, e nós não imaginamos que isso pode ocorrer também no meio evangélico. Mas eu quero te dizer que sim, de acordo com a carta escrita à igreja de Laodiceia, existem sim crentes que são crentes não praticantes. Crentes que são crentes apenas nominais. Crentes que no primeiro teor da batalha, no primeiro teor da chama de fogo vindo contra e apertando e querendo queimar, eles espirram. Eles caem fora. Eles saem, eles fogem. Eles se afastam. Por quê? Porque eles são apenas crentes na média. São apenas crentes medíocres. Eles não estão com o coração aprofundados no Senhor. Não têm uma aliança profunda no Senhor. Não estão prontos para viver completamente no Senhor. E o Senhor começa dizendo à igreja de Laodiceia que Ele não aceita crente morno. Deus não aceita crente morno. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora e você esteja pensando, eu sou um crente morno. Eu tenho olhado para a minha vida agora com a ajuda do Espírito Santo e eu reconheço que eu tenho sido crente morno. Irmão, glória a Deus, porque talvez com a ajuda do Espírito Santo você tenha reconhecido isso. As obras pela metade, é hora de se arrepender do estilo de vida que tem levado e é hora de decidir ser radical com Cristo. É hora de dizer, Senhor, me ajuda a ser radical com o Senhor, porque eu quero que a minha vida reflita ao Senhor, eu quero que a minha vida seja um ministério que reflita o teu nome, que a minha vida redunde em glória ao Senhor. Eu não quero ser encontrado como um crente na média, eu não quero ser encontrado como um crente medíocre, eu não quero ser encontrado morno para ser vomitado pelo Senhor, mas eu quero ser um crente, num dos maiores avivamentos que já houve. John Wesley estava pregando no meio do mato, ali vinha gente se amontoava ao redor dele para ouvi-lo pregar, e um dia alguém e perguntou para ele, mas o que acontece, o que você faz para que tanta gente venha e fique aqui no relento, no vento, às vezes na chuva, na garoa, e venha te ouvir pregar? E John Wesley vira então para aquela pessoa e responde, eu me coloco a arder, eu me coloco em chamas e eles vêm me ver pegar fogo. Você quer ver
as pessoas se amontoando ao seu redor, você quer ver a sala de aula em você quer ver o foco de avivamento no meio em que você vive, comece a sair da vida medíocre, comece a sair da média, comece a partir de hoje, comece a ser alguém que ama o Senhor de todo o coração, que vive verdadeiramente para o Senhor e que não é apenas um crente na média, um crente não praticante, alguém que só professou um dia o nome de Cristo Jesus, mas que não vive radicalmente para o Senhor. Comece sim a abrir mão desse estilo de vida e viver radicalmente para o Senhor, e comece a se colocar em chamas. O Espírito Santo de Deus vai te fazer arder e vai te fazer viver pegando fogo, vivendo em chamas, e você vai ver que o foco de avivamento estará sobre a tua vida, que o Espírito Santo de Deus vai te fazer arder, e as pessoas ao teu redor serão tocadas pelo poder de Deus. Às vezes, irmãos, o erro de Laodiceia, o nosso erro hoje, como cristãos, é que nós esperamos que o pastor ore pelos enfermos, que o pastor ore pelo endemoniado, que o pastor ore por aquele que está aflito. E na verdade eu quero dizer que o Senhor tem levantado você, crente. O Senhor tem levantado você, cristão. O Senhor tem levantado você, jovem, você menina, você menino, você ancião, você anciã. O Senhor tem nos levantado para que nós possamos nos colocar a arder e possamos pregar o evangelho e possamos ver o Senhor mudando a realidade ao nosso redor. Ouça, as coisas estão acontecendo ao nosso redor, a nossa nação e o mundo estão sendo abalados, mas se nós estivermos pegando fogo, o mundo vai ter um luzeiro no meio das trevas, a quem eles vão poder recorrer e dizer: pregue para mim desse evangelho, faça uma oração por mim, ore pela minha vida, fale desse evangelho que liberta, e nós poderemos falar do nome de Cristo, nós poderemos apregoar, e nós poderemos falar do nome de Cristo, nós poderemos apregoar o ano aceitável do Senhor, nós poderemos então dizer que Cristo tem poder para transformar as nossas vidas, não somente para curar o nosso físico, mas para nos libertar do fogo do inferno e nos levar a morar eternamente com Ele, e Ele tem o poder para nos lapidar, nos transformar, nos passar pelo fogo e nos fazer viver essa vida como uma vida que reflete a Deus. Deus quer fazer isso sobre a tua vida. Por isso Deus está nos chamando hoje, porque Ele quer fazer um foco de avivamento através de mim e de você. Sabe, Laodiceia aponta para a democracia, a vontade do homem dentro do cristianismo. A minha vontade, o que importa é a minha vontade, o que eu penso, o que eu acho, meu bem-estar. Irmãos, uma das piores coisas que já aconteceu, ou que já invadiu os nossos lares, foi algo chamado entretenimento. Porque a nossa alma anseia, a nossa alma, ela milita contra as coisas do Espírito. Ela luta contra as coisas do Espírito, diz a palavra de Deus. E muitas vezes, por causa dessa tentação pelo entretenimento, nós nos vemos horas e horas diante de um celular jogando, diante de uma televisão, horas e horas, como diz a gíria, maratonando séries, assistindo vídeos, mas nós não gastamos mais tempo lendo a palavra de Deus, conhecendo a verdade, colocando o nosso joelho no chão, a nossa cara no pó, nos humilhando e nos achegando diante de Deus, para que Deus se achegue a nós e transforme as nossas vidas. Porque nós estamos sendo tentados a viver de acordo com a nossa vontade, com o nosso bem-estar, com o que nós pensamos. Nós temos vivido uma época em que o tal dos direitos humanos, nunca se falou tanto em direitos humanos. Você não pode mais corrigir seu filho e tantas outras coisas. Hoje, o tal dos direitos humanos luta contra a igreja, enfraquece o pensamento cristão, luta contra a ética cristã. É bem verdade, sim, que existem coisas que os direitos humanos
defendem e precisa defender, e são coisas que a Bíblia também defendem. Mas existem outros pontos que os direitos humanos lutam contra a palavra de Deus. E esses mesmos direitos humanos, nós temos nos enchido dele. Nós estamos falando, mas importa o meu direito. Importa o meu direito de pensar. Nós estamos falando, mas importa o meu direito. Importa o meu direito de pensar. Sim, e Deus preserva isso, Deus defende isso. Tanto que Deus deu livre-arbítrio ao homem. Mas nós temos usado essa liberdade para ir contra Deus, para ir contra a palavra de Deus. Essa democracia cristã que nós temos vivido, de a minha vontade, não importando a vontade de Deus, de o que eu penso, não importando o que a palavra de Deus diz, tem nos levado a viver o caminho do anticristo. E muitas vezes, a andar de acordo com o reino do anticristo que está sendo estabelecido sobre essa terra. O número do anticristo que está escrito em Apocalipse 666, toda repetição de 3 vezes significa algo pleno, algo completo. 3 vezes é algo completo. 6 é o número do homem. 6 é o número de homem, diz a palavra de Deus. 666, a repetição de 3 vezes o número do homem, significa que é o homem plenamente corrupto. O homem plenamente caído. E nós estamos vendo cada dia mais o declínio do homem. O caminho do anticristo sendo construído. E o caminho do anticristo é o oposto do caminho de Deus. Porque enquanto o caminho de Deus nos leva em direção ao trono de Deus, o caminho do anticristo leva o homem em declínio. A natureza humana em declínio. E cada dia mais nós vemos a humanidade se afundando, se afastando de Deus, perdendo valores, perdendo a preciosidade dos valores cristãos no meio da família. E nós vemos isso invadindo as igrejas. Nós vemos isso permeando as igrejas. E as igrejas sendo tentadas também a se afastar cada vez mais da vontade de Deus. E viver aquilo que é a nossa vontade. Viver na média. Sabe? Há uma perspectiva, e nós cremos, de que Deus está abalando as nações. E de que é um tempo oportuno de ganhar vidas para Cristo. E nós crentes, se nós gerássemos de acordo com a semente que nós temos sido. Sim, porque cada fruto é gerado de acordo com a semente. Você já imaginou se outros fossem replicados de acordo com o mesmo estilo que você vive o cristianismo? Nós ganharemos outras pessoas. E esses novos cristãos vão olhar para nós querendo ver como é viver o cristianismo. O apóstolo Paulo fala, olha, sede santos, como eu sou santo. E aí, nós olhamos isso e ele está tentando dar um exemplo. Sejam santos como eu sou santo. Nós temos que olhar para os que vêm depois e o nosso testemunho tem que dizer, sejam santos como eu sou santo. Será que o nosso testemunho pode dizer isso? Será que a nossa vida pode dizer isso para essa geração que tem chegado? Muitas vezes nós apontamos o dedo e nós falamos que tem se levantado uma geração de cristãos que não tem mais vazamento, está tudo bagunçado. Mas será que o problema não está exatamente nisso? Em que nós, muitas vezes, temos vivido como Laodiceia, não temos vivido a vontade de Deus, e por isso há uma geração que está com a cabeça confusa, perdida, porque nós não temos sabido ensiná-los. É hora de arrependimento, é hora de limpeza no meio da igreja, é hora de abrir mão da nossa vontade, para que a vontade de Cristo se estabeleça, para que a palavra de Deus se estabeleça em nossas vidas. E o texto continua dizendo, no versículo 16, assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou. Olha só, uma igreja que tem uma ideia errada com relação a si.
Uma igreja que se enxerga de uma forma errada, se vê de uma forma errada. Não, está tudo bem com a gente, está tudo certo. Mas aqui o Senhor diz, você diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Precisamos pedir os olhos do Senhor para que nós possamos olhar para nós e enxergar como Deus tem nos enxergado, para corrigir os nossos caminhos. Versículo 18 diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Quando o ouro passa pelo fogo, toda impureza é retirada nesse processo. O ouro ele é então derretido e toda impureza é separada. E o ouro fica então purificado. Nós precisamos passar por esse processo, onde nós vamos pedir o fogo de Deus sobre as nossas vidas, todos os dias, para que tudo aquilo que não é aprovado por Deus possa ficar de lado e nós possamos permanecer como o ouro que foi provado e aprovado diante de Deus. E o ouro ainda tem uma simbologia bíblica, porque ele aponta para a glória de Deus. Sabe, quando nós somos um ouro que é aprovado, a nossa vida, ela aponta para Deus. E tudo que nós fazemos redunda em glória para o próprio Deus. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E vestes brancas falam de santidade. Veste de santidade. Para que te vistas, olha que interessante, aqui não está falando apenas que faltava santidade, mas que estava nu. Estava nu. Uma igreja que achava que estava bem vestida, que estava bem trajado, quando na verdade aquilo que estava vestindo estava desaprovado diante de Deus. Deus desaprovava, falava, você está nu. Essas vestes não servem. Isso que você pensa que é veste não é veste. São as suas próprias obras. É o teu próprio pensamento. Eu aconselho que você compre de mim vestes e vestes de santidade, vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas, para que possa enxergar como eu enxergo, para que você possa ver o seu estado e possa ver os caminhos daqui para frente e possa ter algo que a igreja tem deixado de orar, uma palavra chamada discernimento. Possa discernir as coisas, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, o que é a vontade do Senhor, o que não é a vontade do Senhor. Tudo isso vem a partir do discernimento. Então o Senhor pede para que nós peçamos a Ele também que unja os nossos olhos, para que nós possamos ter esse discernimento daquilo que é a vontade de Deus. Tudo isso é indispensável para que nós possamos viver uma vida aprovada diante de Deus. Versículo 19 diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O Senhor fala que Ele castiga os que ama. Às vezes você pode ver que Deus permite algumas situações e que nós falamos, Senhor, mas isso está doendo, isso não é bem aquilo que eu gostaria de estar vivendo. Mas existem situações que o Senhor permite, que não é a exata vontade que Ele gostaria, a perfeita vontade para a nossa vida. A perfeita vontade é que nós nunca tivéssemos saído da direção dEle. Mas muitas vezes quando nós saímos, Ele permite situações que tocam as nossas vidas. Mas tocam as nossas vidas para nos levar para dentro da vontade dEle. Muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas quando Deus está trabalhando, Ele está nos levando para dentro da vontade dEle. E quando Ele nos leva para dentro da sua vontade é porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Qual pai que vendo que o filho vai atravessar uma avenida, ele está segurando na mão do filho, e de repente o filho tenta desvencilhar da mão do pai, vai atravessar uma avenida. Qual pai que na primeira oportunidade não daria um safanão no filho para derrubá-lo no chão antes de atravessar a avenida? Pode parecer brusco para você, mas qualquer pai faria isso para derrubá-lo
se não tivesse chance de puxá-lo pela gola da camisa, ainda que machucasse o pescoço, mas para que um mal maior fosse evitado. Então pense que Deus muitas vezes permite situações porque Ele te ama e Ele quer que você esteja dentro da vontade dEle. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Essa parte, irmãos, é de doer o coração para a igreja. Porque quando nós paramos para entender esse versículo está dizendo, o Senhor está dizendo para a igreja, eis que estou à porta e bato. Muitas vezes nós usamos esse texto para pregar o evangelho para o perdido. Não há problema algum em usar esse texto para pregar o evangelho ao perdido. Mas esse texto nós precisamos ter a exata noção de que ele foi escrito para a igreja, para os salvos. E aqui o Senhor está dizendo para a sua igreja que ele está na porta, batendo, do lado de fora. Ele está dizendo, eu estou na porta e bato. Está falando de uma igreja que conseguiu colocar Deus para fora da sua vida, para fora do controle da sua vida. E o Senhor está dizendo nessa noite, meu querido, minha querida, está dizendo, eu estou à porta e bato. Estou batendo na porta do seu coração. Estou batendo na sua vida hoje. Através dessa palavra, talvez não seja uma palavra do jeito que você gostaria de ouvir, toda trabalhada, toda cheia de frases motivacionais, mas é a palavra que você precisa ouvir. Deus está batendo a porta do seu coração nessa noite. E ele diz, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O desejo do Senhor é entrar e cear. Cear fala de comunhão, fala de intimidade, fala de estar juntos, fala de conversar, porque à beira da mesa é que a gente conversa. Fala de compartilhar experiências. Cear fala de tantas coisas profundas. Cear fala de confiança. Cear fala de proximidade. Fala de estar junto. E o Senhor está dizendo, eis que estou à porta e bato. Eu quero entrar na tua vida novamente, crente. Eu quero entrar na tua vida novamente. Você cristão. Você que um dia já andou tão próximo. Você que um dia já ouviu a minha voz. Você que um dia já fez a minha vontade com zelo, com fervor, pegando fogo. Eu estou batendo na porta nessa noite e eu quero entrar. Eu quero entrar. Eu quero viver novamente contigo. Eu quero que você viva a minha vida novamente. Que você experimente da minha vida novamente. Eu quero me assentar contigo e cear contigo para que você também possa cear comigo. Eu quero partilhar da minha vida a você para que você prove da minha vida e, consequentemente, eu me derrame sobre a tua vida. E direcione a tua vida, direcione os teus negócios, direcione a tua economia, tome conta da tua despensa, tome conta do teu futuro profissional, tome conta do teu casamento, do teu futuro casamento, tome conta dos teus filhos, tome conta daqueles filhos que talvez se afastaram da casa do Senhor. Tome conta daqueles filhos que talvez você queira resgatar, ganhá-los para o Senhor. Tome conta daquele que você coloca em oração todos os dias e que precisa de uma cura, ou que precisa de uma libertação das drogas, do crime, da prostituição, dos vícios. O Senhor está à porta, batendo e dizendo, eu quero entrar, eu quero ter o controle da tua vida. Eu quero entrar e eu quero sentar na mesa novamente contigo. Eu quero entrar e eu quero ser vida sobre você. Eu quero te direcionar. Eu quero tomar conta das tuas causas.
Irmãos, nós não damos conta de carregar o nosso próprio peso. E o Senhor está dizendo, eu quero entrar, e eu quero sentar na mesa contigo, e eu quero suportar as tuas dores, levar o teu jugo, te ajudar a carregar o peso. Eu quero estar contigo, eu quero ter uma vida íntima contigo. O Senhor quer isso nessa noite. Laodiceia é uma igreja que conseguiu colocar Deus para fora. Mas nós estamos aqui nessa noite dizendo que Deus quer entrar. E nós estamos com o nosso coração pronto para dizer sim, Senhor. Nós queremos novamente que o Senhor tenha o controle das nossas vidas, controle da nossa casa, controle dos nossos sonhos, o controle da nossa família, o controle da nossa saúde, o controle da nossa cidade, o controle do nosso estado, o controle da nossa nação. Nós entregamos ao Senhor. Entregamos ao Senhor que tudo pode. Talvez Laodiceia seja a nação brasileira que tanto provou de Deus, mas que tanto tem rejeitado e colocado Deus para fora. Que tanto tem assumido o próprio controle e colocado Deus para fora. Talvez Laodiceia seja a nossa cidade, o nosso estado, a nossa casa ou a nossa vida. Mas hoje o convite do Senhor é, eu quero entrar e eu quero ter a direção, eu quero dar o direcionamento para a tua vida, para a tua casa, para a tua cidade, para a tua nação. E eu quero curar. No versículo 21, o Senhor deixa uma promessa. Ao que vencer, quem é o vencedor de acordo com a palavra do Senhor? É aquele que vive de acordo com a sua vontade. Esse é o vencedor. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que foi que Jesus venceu? Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte. E, consequentemente, ele foi assentado à maior das alturas. E todo domínio e todo governo foi entregue a Jesus sobre todo o universo. E esse mesmo trono, ele quer compartilhar comigo e com você, aos vencedores. Ele diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Você quer um dia, pela eternidade, se assentar com o Senhor como vencedor e governar com o Senhor pela eternidade? Ande de acordo com a vontade de Deus. Siga os desígnios, os planos do Senhor. Viva a vontade de Deus para a sua vida. Queria convidar você a curvar sua cabeça aí onde você está. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Essa é uma palavra de confronto. Essa é uma palavra que nos leva a pensar as nossas vidas, repensar as nossas vidas, a forma que temos vivido. E é uma oportunidade de dizer, Senhor, nós abrimos mão da forma que temos vivido para viver a forma que o Senhor quer que vivamos. E eu queria convidar você, aí onde você está, não importa o lugar do Brasil que você está ouvindo essa mensagem nesse momento, o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso para te alcançar aí onde você está. Não importa se você está num leito, não importa se você está preso numa cela de uma cadeia, não importa se você está, de repente, numa clínica de reabilitação ou numa clínica de repouso, não importa se você está inabilitado a sair da sua casa e está agora preso dentro da sua casa. O Espírito Santo de Deus, ele pode chegar em qualquer lugar aonde ele for invocado. Qualquer lugar aonde o nome do Senhor for invocado, ali ele se fará presente, ali ele se manifestará com poder e com salvação. Então eu gostaria que nesse momento você clamasse pelo nome do Senhor, clamasse pelo nome de Jesus, porque Ele é quem tem poder para transformar as nossas vidas, Ele é quem tem poder para mudar a nossa nação.
Ele é quem tem poder para mudar a minha e a sua história. Senhor, nós nos colocamos agora diante de Ti. Pedimos perdão, Senhor, pela forma que temos muitas vezes nos portado. Muitas vezes, como a igreja de Laodiceia, Senhor, temos colocado o Senhor para fora das nossas vidas, para fora da nossa vontade, dos nossos negócios, da nossa família, da nossa igreja, do nosso viver diário. Nós queremos, Senhor, nesse momento pedir perdão ao Senhor por esse pecado. Nos arrependemos, Senhor, por uma vida independente do Senhor, por esse estilo de vida que não agrada ao Senhor. E queremos agora, Senhor, pedir em nome de Jesus, que o Senhor cubra a nossa nudez, que o Senhor nos passe pelo Teu fogo, que o Senhor nos dê vestes brancas de santidade, que o Senhor unja os nossos olhos com o colírio do Senhor, com o óleo do Senhor, para que nós possamos nos enxergar, nos ver através do filtro do Espírito Santo de Deus, conforme a ótica que o Senhor nos vê, para que nós possamos agora começar a confessar todos os pecados, pecado de soberba, pecado de arrogância, pecado de querer viver uma vida longe da Tua vontade, pecado de querer misturar a Tua vontade com aquilo que não é o Teu plano, para simplesmente ser um crente na média, um crente medíocre e querer agradar ao mundo, agradar a essa geração, desagradando assim ao Senhor. A Tua palavra é bem clara e diz que o Senhor vomitará aquele que é morno, aquele que é na média. Nós não queremos ser encontrados assim, Senhor. Queremos Te pedir, nos ajuda a ser incendiados pela Tua vontade, a ser incendiados pelo Teu querer, a ser incendiados pelo Teu Espírito, para que nós possamos, Senhor, viver uma vida que agrade ao Senhor. Uma vida, Senhor, que possa ser cheia do propósito de Deus. E uma vida que, ainda que passe por lutas, passe por aflições, sabemos que não estamos isentos de viver aflições e lutas, mas uma vida que mesmo em meio a lutas e aflições, possa indicar ao Senhor, possa apontar para o Senhor e possa dar glórias ao Teu nome. Senhor, nesse momento eu oro, Senhor, por cada vida que está agora se arrependendo, cada pessoa que está pedindo socorro ao Senhor, cada pessoa que está clamando, Senhor, agora, Senhor, no interior, crentes que já não tinham mais força para servir ao Senhor, que não tinham mais esperança, que o Senhor os alcance agora, Senhor, e dê um novo fôlego, que o Senhor dê uma nova esperança para que se levantem e vivam a Tua vontade, que encontrem novamente, Senhor, motivo para viver, e o motivo é Cristo Jesus. Nós oramos agora, Senhor, por cada enfermo, Senhor, que está em um leito, cada pessoa que clama por cura no seu físico. Nós sabemos que o Senhor tem poder para curar. O Senhor tem poder ainda hoje para curar os enfermos. Nós clamamos ao Senhor e pedimos, ó Deus, visita cada enfermo nesse momento, Senhor, e libera o Teu poder para curar. Liberta o Teu poder de cura sobre cada vida em nome de Jesus. Aonde a nossa voz chegar, aonde houver uma mão levantada clamando ao Senhor, aonde houver uma voz clamando ao Senhor, que o Senhor responda, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que estavam afastados do Senhor e que querem voltar a esse primeiro amor, querem voltar a viver, Senhor, contigo, intimamente, abrir a porta novamente, para que o Senhor entre, e que o Senhor possa cear com ele, e ele contigo, em nome de Jesus. Oh Deus, visita agora esse irmão, essa irmã, abraça com Teu poder, abraça, Senhor, abraça, Espírito Santo, toca o coração, nesse momento, em nome de Jesus. Que esse irmão, essa irmã possa se sentir tocado e abraçado, em nome de Jesus, e que seja novamente renovado pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe
cada um, cada vida. Nós somos da igreja Segunda Casa, aqui em Suzano, São Paulo. Pastor Arnaldo, pastora Neuza e eu, pastor Sidney, juntamente com minha esposa Andressa, e um corpo de líderes trabalhando conosco. Mais uma vez, nos apresentando uma igreja pequena, no bairro, talvez o menor, um dos menores de Suzano. Mas sabemos que Deus tem grandes coisas a fazer, não só nessa igreja. Deus colocou um sonho em nosso coração de tocar as nações. E por muitas vezes eu pensei, Senhor, mas como eu poderia tocar as nações? E aqui está aqui. Através da internet, nossa voz chegará às nações. Pessoas serão tocadas em todo o Brasil. Pessoas serão tocadas em outras nações, pelo poder de Cristo. Nós oramos e te abençoamos. Tem uma semana abençoada e guardada em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces, poderosas e preciosas consolações do Espírito Santo, de vida e amor, seja sobre você, sobre a tua família, sobre o teu bairro, sobre a tua cidade, teu estado, nossa nação, sobre as nações da terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.